Olá! Dependendo de como a gente olha para uma situação que acontece com a gente vai ficar contente ou vai ficar triste, vai ficar revoltado ou vai ficar feliz, vai ficar tranquilo. Como assim? Uma situação famosa que é contada durante a Segunda Guerra Mundial, que tinha um judeu que era praticante religioso e depois da Segunda Guerra Mundial ele largou a religião. Quando perguntaram para ele, 20 anos depois, por que ele largou a religião, ele contou que quando chegou no campo de concentração, ele viu que tinha um judeu que guardava um Sidur, um livro de rezas. E ele alugava para quem queria rezar. Quem quisesse rezar tinha que pagar um pedaço de pão, um pouco de margarina, a pouca comida que eles tinham no campo de concentração. Esse judeu ficou revoltado. Ele falou, como pode ser que vão usar um livro de rezas para ganhar dinheiro? Como pode ser que tem pessoas que fazem isso? Não pode ser. Ele deixou a religião e largou todo o cumprimento de mitzvot. O rabino que escuta ele, pergunta assim para ele, é verdade que esse judeu que alugou o livro de rezas dele fez uma coisa muito errada? Mas eu te pergunto, você não parou para pensar que muitas pessoas estavam dispostas a pagar a pouca comida que eles tinham para poder rezar? Nessa hora o judeu fica assim, quieto, fala, eu nunca tinha pensado nisso. Muitas vezes a gente só olha um lado da situação. A gente não olha do outro lado. E quando a gente não olha o outro lado, a gente acaba tendo uma única visão, que essa visão nos leva a uma certa decadência espiritual. Eu vou trazer um outro exemplo aqui, de uma situação que aconteceu na época do Talmud. Um rabino chamado Rav Yohanan, estava doente com uma doença que só uma pessoa tinha a cura dessa doença. Era uma mulher muito importante. Essa mulher não era judia, ela pertencia à família dos governadores de Israel naquela época. O Rav Yohanan chega para ela e ela sabia curar. Ela cobrava uma fortuna por essa cura. E não era todo mundo que podia pagar. Ele vai para ela e pergunta para ela se ela pode revelar para ele como é que é a cura da doença. Ela fala para ele prometer, ele promete que não vai revelar para ninguém. Na hora que ele sai dela, ele vai na frente de todos os alunos dele e revela qual é a cura da doença. Ela fica revoltada e pergunta, como assim? Como você me fala que não é revelar para ninguém e você revela? Ele fala, olha, o pessoal está morrendo, tem que salvar a vida deles. Duas maneiras traz o Talmud que essa mulher podia ter olhado para a situação que aconteceu. Uma, ficar revoltada com ele. Como pode ser? Você revela um segredo. E a outra maneira, pode ser que ela olhar, olha só, ele não ganha nenhum dinheiro com isso, revela de graça para as pessoas. Que pessoa especial ele é. É verdade que ela foi afetada, mas aqui o Talmud discute como foi que ela olhou por essa situação daqui. Se ela olhar de uma maneira, ela vai até se matar, perdeu todo o dinheiro que ela tinha. Se ela olhar por outra maneira, ela vai apreciar o ato desse Rabino Yohanan. Aí a pergunta hoje em dia, como a gente olha para essa situação? A gente acha que ele fez certo ou errado? Isso aqui é muito parecido com a quebra de patentes. Toda a indústria farmacêutica tem uma patente e muitas vezes as vidas das pessoas dependem dessa patente. No Brasil, várias vezes quando as empresas de remédio exageram no preço, o governo vai e ameaça quebrar a patente. Ou seja, além do fato, claro, que o governo brasileiro tem dinheiro para pagar o remédio, mas quando ele acha que está abusando já é suficiente para querer quebrar uma patente. As empresas, por um lado, têm a patente, mas não podem desaproveitar disso e pessoas morrerem por isso. Todo mundo concordaria se tem um remédio que vai curar o câncer e o cara que criou esse remédio, que é $1 milhão por pessoa que ele curar, que é óbvio que você pode quebrar a patente. Você vai salvar milhões de vidas aqui. Então aqui seria o caso aqui. A Torá nos fala que você sempre tem que olhar duas maneiras, você tem que ver qual a maneira positiva e a negativa. Nessa porção semanal, José, está sendo vendido pelos irmãos como escravo. Compram ele como escravo e ele está sendo levado de caravana em caravana indo em direção ao Egito. Ele pode olhar para a situação dele como desesperadora. Olha só, onde eu estou, Deus não existe, eu estou sendo vendido como escravo, o que meus irmãos fizeram comigo? E vai ficar amargo. E vai ficar completamente revoltado e amargo. Por outro lado, Yosef não olhou assim para a situação. O que ele viu? Ele percebeu que essa caravana de camelos, de árabes com camelos, que estavam transportando ele, era uma caravana que estava levando perfume. E, em geral, as caravanas que vinham do Oriente em direção ao Egito levavam betume. E o betume tem um cheiro muito ruim. Só que essa caravana dele estava levando essências com um cheiro muito gostoso. Então ele viu essas essências e falou assim, olha, está fora do normal o que está acontecendo aqui. Apesar de eu estar sendo vendido como escravo,
Apesar de eu estar aqui jogado nos sacos dentro das costas do camelo, Deus está comigo. Porque Deus colocou aqui justo uma caravana que está levando essências e não betume. Ou seja, nas situações difíceis também a gente pode perceber que Deus está com a gente. A gente pode entender que as coisas que acontecem na nossa vida, se a gente não tem como mudar, estão fora de controle, não quer dizer que o mundo está fora de controle. A gente não entende tudo que está acontecendo. A gente só consegue entender, o nosso cérebro não consegue pensar, os nossos olhos veem. A gente não consegue entender mais do que isso. Mas será que Deus também? Óbvio que não. Está limitado ao nosso conhecimento? Claro que não. Deus tem uma visão muito diferente da nossa. Ele sabe tudo o que é bom para a humanidade. E seguramente o que está acontecendo é o correto acontecer nesse momento. Então, nesse momento de sofrimento, a gente pode ter vários saltos de crescimento espirituais. E foi isso que Yosef teve nesse momento. Ele percebeu que no momento difícil ele podia perceber que Deus estava com ele. Quero contar uma história importante também, de um garoto que está na escola dele, esperando o professor dele chegar. Só que o professor atrasa, e chega meia hora atrasado. E na hora que o professor chega, o aluno vai para o professor e fala assim: professor, mostra o relógio. O professor fica revoltado, fala: você não sabe que eu estava no hospital? Eu tive que sair correndo, eu peguei um táxi, saí no meio do hospital, no meio do tratamento de um parente meu, para vir para aqui dar aula, me esforçando sem mostrar o relógio. Sai de sala, você está suspenso hoje, pode voltar para sua casa. O garoto, de 9 anos, volta para casa todo triste. E à tarde a mãe liga para esse professor. Fala: professor, o que aconteceu na sala hoje? E ele conta esse absurdo que o garoto fez. Aí a mãe fala: mas eu acho que você entendeu ele errado. O avô dele trouxe dos Estados Unidos esse relógio para ele. E ele chegou em casa todo contente e falou: vou mostrar para o meu professor esse relógio. Eu quero mostrar para ele. Ele vai adorar meu relógio, esse professor. Ele chega na sala de aula, mostra para o professor o relógio, todo contente que ele recebeu, e o professor expulsa ele da sala. Muitas vezes, como a gente olha para uma situação, não é a maneira correta de olhar. A gente tem que pensar um pouco mais, tem que pensar em outras opções, em outras possibilidades para explicar o que está acontecendo. Desejo para vocês um Shabbat Shalom e muito obrigado.